boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos hoje, então, mais uma vez reunidos, e cada um buscando algo. E certamente nós temos algo em comum. Né? Que é buscar esse carinho de Jesus, esse consolo que Ele nos traz. E sempre, então, nas quartas-feiras, que nós temos esse Evangelho segundo o Espiritismo, é um momento de muita reflexão nessas palavras que Jesus pronunciou, naquilo que foi registrado, que nos trazem e que serve para nós, então, acalmar as nossas ansiedades, diminuir um pouquinho nossas dúvidas e nos elevar mais, certamente. Um mês do Natal, mas para nós o Natal tem um significado bem importante, né? Que é nascer em nós, ou renascer, ou fortalecer o amor que ele traz. E na noite de hoje nós temos a explanação do nosso querido Omar, carregador dessa casa, e ele traz em relação ao item 8 do capítulo 16, desigualdade das riquezas. Tema que a gente já vem conversando nesses últimos dias, últimas semanas, né? E em relação a essa questão mais material. E para nós irmos então já terminando a coração, nós vamos ouvir uma mensagem do livro Vida Feliz que nos traz de volta à frente, terapia do ano dele. Controla a vontade, gerando um clima de disciplina para os seus atos. Evitarás o desregramento, os conflitos comportamentais desajustes. Quem não acredita em disciplina pode ser comparado a uma pessoa que dirige um veículo sem freio. Numa descida, candidata-se ao desastre. O que visualizas pelo pensamento conversa-se em realidade no mundo das coisas. Sabendo discernir e lutar pelo que te convém e que será melhor, aprenderás a conduzir-te com equilíbrio que te poupará inúmeros sofrimentos. A vontade bem canalizada consegue realizações gigantescas. Conduze-a, pois, com sabedoria e nunca te arrependerás. E lembrando também que ao final da palestra nós temos o passo individual, as pessoas podem se aproximar na frente, são chamadas para receber. E também o atendimento fraterno. Então, às vezes, entra em contato com a pessoa ladeira da reflexão. E aí tem caminhos. Podem ter a palestra de novo. Boa noite, amigos. Que Jesus esteja em nossos corações, mais especialmente ainda nesses tempos. Vamos ao sacrifício. Desigualdade das riquezas, então, do capítulo 16, que tem por título Não se pode servir a Deus e a mamão. Como entender e como encontrar explicações em torno deste assunto diante de tantos exemplos de desigualdade que nós assistimos uma vez. Vamos compreender isso sem ser a luz da doutrina espírita para nos esclarecer. Antes de trazer o conteúdo do Evangelho, do Espiritismo, Kardec trouxe este assunto na primeira obra da doutrina espírita, que serviu de base para as demais obras, abordando nos questionamentos e esclarecimentos contidos em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, no capítulo 9, que trata da lei de igualdade. No primeiro momento, nós queremos refletir sobre as perguntas, algumas perguntas e respostas que estão lá no Livro dos Espíritos, para que nós possamos nos auxiliar a compreender esse tema.
o porquê das desigualdades, das riquezas. Nos primeiros esclarecimentos, então, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, na questão 803, Kardec pergunta aos espíritos superiores se perante Deus são iguais todos os homens. Sim, os espíritos respondem. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez sua lei para todos. Dizer frequentemente o sol luz para todos, ou como nós dizemos, o sol brilha para todos também. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensar. Então, todo homem está submetido às mesmas leis da natureza, dizem os espíritos superiores. Todos nascem igualmente fracos. Nós nos achamos sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói tal o corpo do pobre. O homem dizem os espíritos, que Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos a seus olhos são iguais. Assim definem os espíritos superiores a igualdade natural. Também o Livro dos Espíritos aborda a desigualdade das aptidões, que é na próxima questão, 804. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E os espíritos respondem que ele criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. O que a doutrina espírita nos explica é que Deus cria espíritos a todo momento. A todo instante, espíritos são criados. E em todo o universo. E sempre no início desta criação do espírito, nós, espíritos, somos simples ignorantes. E a diferença que vai acontecer com estes espíritos, então, nesta desigualdade das aptidões, é que entre eles há uma diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Então, Deus cria espíritos e dá o livre-arbítrio. E por isso, então, a desigualdade das aptidões. Ou seja, a caminhada é nossa. E ela sendo da nossa responsabilidade, porque nós temos o livre-arbítrio, nos cabe vivenciá-la individualmente, num primeiro momento, para o nosso progresso moral e também em sociedade. O mesmo Livro dos Espíritos também tem a lei de sociedade, além da lei de igualdade, da lei de justiça, amor e caridade, da lei de destruição, da lei de conservação. Então, segundo a lei de sociedade, nós precisamos caminhar para o nosso progresso, para o progresso da humanidade. Então, dizem os espíritos assim, que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Sendo solidários entre si, todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Também aí ele diz que nós fomos auxiliados por espíritos superiores que habitaram aqui. Basta que nós recordemos as civilizações passadas. Muitas vezes nós vamos encontrar tecnologias ou cálculos ou informações muito antigas, mas que têm um conhecimento que até hoje a nossa engenharia, a nossa ciência utiliza. Ou seja, nós fomos habitados por espíritos que aqui estiveram, que são aquelas raças que habitaram antes, para que nos auxiliassem a nós, espíritos ignorantes caminhantes. E eles, depois da conclusão da tarefa deles aqui,
retornaram aos seus planetas de origem, que eram muito melhores do que os nossos. Mas deixaram o seu legado para que nós pudéssemos caminhar. Também, nesse capítulo do Livro dos Espíritos, das desigualdades sociais. E Kardec pergunta: é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Então aqui já não tem mais Deus, mas agora da desigualdade social. É culpa de cada homem. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Os Espíritos dizem primeiro que as leis de Deus são eternas, mas depois eles se complementam. Não vês que dia a dia a desigualdade, gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Aquilo que nós tanto comentamos na doutrina espírita. As duas grandes chagas da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo. Então, se existe desigualdade social, existe orgulho e egoísmo. Restará apenas, depois do orgulho e egoísmo combatidos, a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não dependerá da posição social. E se nós olhamos as encarnações, se nós observarmos as encarnações, nós temos espíritos muito mais evoluídos, muitas vezes, numa classe pobre. Assim como temos numa classe rica. Isto é a construção do espírito. Ela não tem relação com a sua riqueza e a sua pobreza material. Mas o que se deve pensar dos que abusam da superioridade nas posições sociais? Em proveito próprio, oprimindo os fracos? Pergunta Kardec aos espíritos. Eles respondem: merecem reprovação, ai deles. Serão ao seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Aí vem a questão da reencarnação. E aí nós chegamos no Evangelho, que fala das desigualdades das riquezas, que diz que a desigualdade é um dos problemas que inutilmente nós procuraremos resolver se nós considerarmos apenas a vida atual. Causas anteriores e causas atuais das aflições. Está lá no capítulo 5 do Evangelho, que já foi abordado há algum tempo atrás. Quais são as causas atuais das aflições? De duas espécies são as vicissitudes, as aflições. As que promanam de duas fontes diferentes. Uma delas, distinguindo as duas, uma delas tem na vida presente e outra fora desta vida. Então aqui nós entramos exclusivamente nessa questão da desigualdade da riqueza. Quantos estão na pobreza ou quantos estão na riqueza? E quais são os motivos? Remontam já nesta encarnação? Ou remontam ao mau uso numa outra encarnação? A primeira questão que se apresenta é esta: por que são igualmente ricos? Não são igualmente ricos todos os homens. O Evangelho vem esclarecer. Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Isto é, do ser humano. E daí o Evangelho continua explicando. Matematicamente, se nós repartirmos toda a riqueza de forma igual, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. Então, se nós pensarmos, que bom se alguém fizesse uma lei e deixasse todo mundo com a mesma riqueza,
na mesma condição financeira, da mesma forma. Impossível. E o Evangelho explica, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito. Ia se desfazer esse equilíbrio todo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Nós teríamos então alguém que esbanja no próximo dia que recebeu essa igualdade. Já deixa de ser uma igualdade, porque ele esbanjou tudo com alguém que adquiriu dele, digamos assim. Um exemplo bem simples. Então as desigualdades no outro dia já passariam a acontecer. Mas que, supondo a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos. E de todos os grandes trabalhos também, que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Não é isso que nós vemos? Quando o dinheiro ele é bem utilizado, em grandes obras, em grandes investimentos, em grandes trabalhos, em grandes pesquisas, a humanidade recebe como prêmio essa é a necessidade, então, desta desigualdade também. E dizem os espíritos, se admitirmos que ela desse a cada um o necessário, já não haveria o estímulo que impelisse os homens para as grandes descobertas. E aos empreendimentos, então, úteis, como nós conversamos, como nós falamos. Então, se Deus concentra em certos pontos, é que daí, para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Ora, nós podemos imaginar, mas será que não falta aqui, não falta lá? Nós percebemos isso no nosso entendimento. Mas há aqueles que deixam faltar aqui, faltar lá, porque a intenção é uma outra, quem sabe até melhor do que a do nosso pensamento. Então, admitindo tudo isso, traz a explicação do Evangelho. Pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí entra uma questão principal. Ainda aí está a prova da sabedoria e da bondade de Deus. Deus dá ao homem o livre arbítrio. Quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro resultasse dos seus esforços da sua vontade. Deus não tolhe o livre-arbítrio. Há aqueles que têm a riqueza e usam mal, há aqueles que têm e usam bem. E ele não seleciona quem vai usar bem ou quem vai usar mal. O Evangelho continua a esclarecer que não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. Então, Deus dá o livre-arbítrio para ele decidir, para que ele não fique naquela condição. Bom, eu tenho, vou usar como quiser. Eu não tenho, não vou fazer nada. Isso é fatalismo. Na verdade, é o convite à reflexão do Espírito para que ele faça. Para que ele auxilie a levar uma igualdade tanto quanto possível que seja digna ao outro ser humano. Fazer o bem ao próximo. Então a riqueza é um meio de experimentar o homem moralmente. Mas como ao mesmo tempo ele é um poderoso meio de ação para o progresso. E como Deus não quer que ela permaneça longo tempo improdutiva, ele incessantemente desloca esta riqueza.
E aí o Evangelho explica que cada um tem que possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar o uso que sabe fazer ao utilizar. Então, se no entanto, materialmente impossível que todos possuam ao mesmo tempo, e acontecendo além disso que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia com o melhoramento do planeta, ficaria comprometido cada um a possuir uma única vez ou uma vez. E daí o Evangelho explica que quem não tem a riqueza hoje já teve ou terá numa outra encarnação. Outro que a tem agora, talvez não tenha amanhã. Então há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, como é, a cada um prescreve trabalhar o seu turno. Então é o convite para que, na condição que nós estejamos, nós trabalhemos. Então o Evangelho explica que a pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. E a riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Então, quem está numa condição, digamos, inferior materialmente, que tenha este exercício de compreensão e como compreender isto sem o conhecimento da doutrina espírita, na verdade. Analisar que é uma desgraça, ou analisar que é um prêmio, o outro lado, quando na verdade é um processo de aprendizado do espírito, ora numa, ora noutra encarnação. E os espíritos dizem, é uma lástima, com razão, o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se, Deus será justo dando a tais criaturas? Sim. A justiça divina se faz assim, porque novamente entra a questão do livre-arbítrio. Deus concede o livre-arbítrio para as suas criaturas, porque Ele é um Pai soberanamente justo e bom. E já nos aproximando para as explicações finais dessa questão do Evangelho, ele diz que é exato que os homens, que se os homens tivessem só uma única existência, nada ia justificar semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. E daí nós podemos fazer a reflexão. Qual é a nossa condição hoje? Qual é a nossa condição amanhã na vida futura? Não como uma forma de cobrar ou dizer que Deus nos julgará, mas do que nós temos a possibilidade de compreender diante dessas questões. Então, não há motivo para o pobre acusar a providência e invejar os ricos. Também o rico se glorificar com o que possui. Não há necessidade. Qualquer um que abusa não será com decreto ou leis santuárias, diz o Evangelho, leis sobre o luxo, que se remediará o mal. O homem não, mesmo o homem com a condição de querer distribuir através da lei, tornar todos iguais, ele assim ainda ele estará indo contra a lei divina. Porque é a lei divina que vai fazer este movimento de igualdade de condições, ora numa e ora noutra. Então o Evangelho finaliza dizendo: a origem do mal reside no orgulho e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei de caridade. O que é a caridade? A caridade é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a nós mesmos. E quando nós trazemos essa definição, nós podemos pensar: o que é amar o próximo? O que é fazer pelo próximo? Não aquele próximo só no nosso lar, aquele próximo na rua, no trabalho, nas relações, mas daquele também na extrema dificuldade. E esta conclusão deste item do capítulo do Evangelho, item 8, por tudo isso, nós podemos também trazer que o Mestre já tinha nos alertado, falando que não se pode servir a Deus a Mamon, e nos itens anteriores, dizendo que a salvação dos ricos não é ser escravo do dinheiro, que o preservar-se da avareza é não acumular bens terrenos e não iremos levar junto quando daqui nós partirmos. Na visita de Jesus à casa de Zaqueu, ele soube que Zaqueu, mesmo sendo rico ou cobrador de impostos, praticava boas ações. Na parábola do mal rico, que é necessário ter uma vida e atitudes de auxílio ao próximo. Na parábola dos talentos, saber multiplicar aquilo que se recebe e que tem para benefício dos que necessitam. E na utilidade providencial da riqueza, nas provas da riqueza e da miséria, a necessidade de passar por elas com a compreensão de que nós somos espíritos imortais. A riqueza é, sem dúvida, uma prova difícil ao espírito. Mas a riqueza é considerada elemento do progresso. Nós colhemos o que plantamos e a justiça se faz presente nas aflições humanas e na vivência dessas aflições. E o ensinamento para a compreensão da vida futura e principalmente a vida futura que nós queremos para nós. Que o nosso amado Mestre Jesus, Mestre de todos nós, possa continuar nos abençoando, nos amparando nas nossas lutas diárias dessa nossa existência. Podemos então, nesse instante, encerrar com a prece, se desejarmos nos acomodar melhor nas cadeiras, fechar os nossos olhos e levando o pensamento a Deus, nosso Pai, e dizendo a Ele da gratidão pela oportunidade da vida. Graças te damos, Senhor, por tudo que nos dás, por tudo que nos emprestas para esta caminhada evolutiva. Obrigado, Senhor, das nossas almas, pela família que temos, pelos amigos, pela oportunidade de trabalho, por este planeta que escolhemos para encarnar, pela natureza bela que nos envolve e com a qual estamos em constante intercâmbio. Obrigado, Jesus, pelo teu Evangelho, por tu seres a luz das nossas almas, o exemplo mais querido a nos ensinar a sermos hoje melhores do que ontem, nos convidando a sermos melhores amanhã.
Abençoa, nosso Pai, a todos aqueles nossos irmãos da humanidade, as outras nações, aos outros países, levando a estes lugares os teus mensageiros de amor, para que a tua fraternidade desejada, o progresso de todos eles, possa se fazer presente. Que esses espíritos valorosos, benfeitores espirituais, aproximem-se de cada chefe de nação, de cada governante, de cada criatura humana, irmã nossa de caminhada, para que eles possam, sob o teu amparo, com fé nos corações, vivenciarem todas as necessidades desta encarnação. Abençoa também, Senhor, os nossos irmãos do outro lado da vida, que te buscam e buscam o teu amparo, para que possam caminhar também na tua direção. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos na doutrina espírita, no aprendizado do Evangelho de Jesus. Muita paz, que assim seja.